Da manhã, horário de Brasília. Bom dia, produtor rural deste país. Começamos o programa com imagens do Centro de TV do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom dia, Juliana. Muito bom dia para você, Zaidan. Bom dia a todos de casa. E no programa de hoje nós vamos falar também sobre a carne de Wagyu, que é considerada a mais saborosa e mais cara do mundo. Você vai ver também. Em Brasília, o mais importante da política e da economia nesta quarta-feira. Entenda como funciona o programa de melhoramento de carcaça bovina. E hoje é dia do quadro Gestor e Você. Você vai saber as principais linhas e taxas de financiamento ideais para fazer a reforma da sua pastagem. Tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Agora são 7h03 no horário de Brasília. O Bom Dia Produtor já começa dando destaque para a agenda do Congresso Nacional, direto de Brasília. Vamos com as informações para essa quarta-feira, uma agenda bastante lotada. E vamos saber desses detalhes com Odacil Canepa. Bom dia para você, Odacil. A principal discussão nesta quarta-feira no Congresso Nacional é sobre a taxa de juros cobradas no país. A proposta do deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, quer saber por que os juros bancários brasileiros são os maiores do mundo. Na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, o convidado desta terça-feira foi o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Ele é o 5º pré-candidato convidado pela frente para discutir o agronegócio. Acho que nós temos que buscar a compatibilização dos interesses do progresso, produção, maior produtividade, com a necessidade de preservação ambiental. Mas essa burocracia nos atrapalha demais, é preciso vencer esses obstáculos burocráticos. Os fundamentalistas da preservação certamente não contribuem para que o país possa caminhar, preservando sim o meio ambiente, mas produzindo, porque essa é a nossa vocação. E agora vamos a uma decisão que preocupa muito o agronegócio brasileiro. A decisão foi anunciada em Brasília durante uma entrevista coletiva do ministro Blairo Maggi. Segundo a comissão, eles vão propor o deslistamento das plantas que podem vender para a Europa da BRF e algumas outras que nós não tivemos acesso ainda. Então, nós estamos aguardando para o dia 17 ou 18 essas listas para depois a gente entrar com as ações necessárias e as contestações necessárias. Outro assunto que deve ser debatido esta semana aqui em Brasília é o licenciamento ambiental. A proposta do projeto vai ser debatida na Câmara dos Deputados. Agora voltamos aos estúdios. Odacil Canepa para o SBA. Obrigado, Odacil. Uma das raças bovinas criadas no Japão tem a produção de carne considerada uma das mais saborosas e mais caras do mundo. É a raça Wagyu. Nossa equipe conheceu no Rio Grande do Sul uma das poucas propriedades que se dedica à criação da raça no estado. Veja com a Annelise Nicolodi. A raça foi inserida no Brasil na década de 90. Esse boi japonês é, na verdade, um taurino de origem europeia, introduzido no Japão para puxar arado nas lavouras de arroz. Embora existam animais de pelagem avermelhada, predomina a linhagem escura. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Wagyu, há cerca de 37 mil animais. 30 mil cruzados com outras raças e 7 mil puros.
A gente veio até a Fazenda Invernada Santa Fé, em Júlio de Castilhos, para conhecer a criação de Wagyu. Por aqui são cerca de 1000 animais, 100 deles puro sangue. Mas a intenção é que esse número cresça bem mais. A gente quer chegar num futuro mais próximo só trabalhar com animais puros. O Wagyu produz a carne mais saborosa e valorizada do mundo. Para isso, os machos que serão abatidos ficam confinados em áreas como essa, onde recebem trigo, milho, soja e cevada. São nessas condições que o gado vai formar o marmoreio, que dá sabor, suculência e macieza à carne. Por isso a raça demora mais tempo para ficar pronta. Enquanto um Nelore é abatido aos 18 meses, o Wagyu vai atingir o ponto ideal depois dos 30 meses. É um animal que a gente traz ele a pasto até uma idade e depois a gente confina eles para eles botar o marmoreio, né? Para vir o marmoreio para melhorar, né? É um animal que precisa de um cuidado mais especial, né? Determinados cortes chegam a custar R$ 700 ou mais o quilo. E acredite, esse mercado vem crescendo especialmente no estado de São Paulo. O processo de abate é o mesmo dos demais animais. O detalhe está na desossa. Por ser uma carne nobre com alto valor agregado, é necessário um cuidado especial. Na Fazenda Invernada Santa Fé, o responsável vem de São Paulo e já faz os cortes de acordo com a preferência dos clientes. A propriedade tem uma marca própria, então abate aqui e manda lá para São Paulo já os cortes prontos, já desossada, a carne toda já, né? O técnico vem de lá, faz todo o trabalho ali no frigorífico e a carne já vai embalada para São Paulo. A principal função da fazenda é fornecer animais e material genético para desenvolver a raça no Brasil. Trabalho de divulgação que já ganhou destaque em feiras e exposições. A gente tem 2 touros, um tem um tricampeonato em esteio de grande campeão e tem o outro que está na central sendo coletado, que foi grande campeão o ano passado em esteio e campeão da Nacional em São Paulo. Orgulho de quem conhece e acredita no que está fazendo. É só provando para ver, né? Vamos esperar que o pessoal experimente ela para ver o que é a carne do Wagyu. Ela é diferenciada. E o mercado do boi gordo segue perdendo forças. Nessa segunda quinzena do mês, os frigoríficos estão mais cautelosos na hora das compras, também reduzindo a escala de abates. Vamos às informações complementares também da Scott Consultoria com a zootecnista Isabela Camargo. Olá a todos. No mercado do boi gordo, nesta terça-feira, 17 de abril de 2018, os frigoríficos compram com menor intensidade. Isso porque a entrada da segunda quinzena do mês faz com que a população tenha um menor poder de compra. Então, no intuito de adequar seus estoques, os frigoríficos diminuem o volume de compra e mantêm suas escalas de abates curtas. A demanda ela já vem enfraquecida desde o início do mês e vem colaborando para ofertas de compra abaixo da referência. Do lado da oferta de boiadas terminadas, a boa condição das pastagens ainda permite que os pecuaristas mantenham seus animais na fazenda e ofereçam gradativamente. Entretanto, atenção a essa estratégia, já que a proximidade com o período de entre-safra pode gerar maior oferta de animais terminados. A gente já observa o maior volume de fêmeas participando dos abates. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,47 o quilo. E ainda com a apuração da Scott Consultoria, vamos agora à cotação do boi gordo, preços registrados aí pela Scott Consultoria, região por região, lembrando que se trata de uma boiada comum e preços livres de fundo rural.
Preços à vista. Vamos começar com a cotação na região sudeste do país. E a gente sempre faz questão de destacar o seguinte: preços de uma boiada comum, quem ofertou uma boiada com melhor acabamento, melhor logística, negociou um preço bonificado com a indústria frigorífica. No Sudeste, queda de R$1 na arroba em Belo Horizonte, a capital mineira, e queda de R$2 no Triângulo Mineiro. No sul do país, queda de R$1 no noroeste do Paraná. Nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, queda de R$1 na arroba em Goiânia. Ainda no centro-oeste brasileiro, aqui em Mato Grosso do Sul, não tivemos alterações. Mato Grosso, Desculpa, essas praças Mato Grosso, do Mato Grosso. Na região nordeste, alta de R$1 na arroba no Maranhão. E para finalizar, a região norte do país, não tivemos alterações. Começa praticamente em 2 semanas a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa em grande parte das fazendas brasileiras. Obrigação de vacinar bovinos e búfalos contra a doença. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ainda que Mato Grosso não registre casos da doença há mais de 20 anos, o cuidado deve ser constante para garantir a sanidade alimentar ao consumidor da proteína bovina na praça mato-grossense. E uma informação importante divulgada no relatório semanal de bovinocultura do IMEA: a relação de troca entre a vacina contra a febre aftosa e o boi gordo atingiu o maior patamar dos últimos 3 anos. Confira as informações do relatório. O pecuarista mato-grossense já começa a se preparar para realizar a vacinação em todo o seu rebanho. Ainda que a vacina tenha registrado valorização de 0,65% entre janeiro e março, a relação de troca entre a vacina e o boi gordo atingiu o maior patamar dos últimos 3 anos, sendo possível adquirir 111 doses da vacina com a venda de uma arroba de boi gordo. De acordo com o IMEA, este fato é otimista para aqueles que já realizaram a compra da vacina. No entanto, para os que deixaram de negociar durante as próximas semanas, o cenário encontrado poderá não ser tão positivo. E as chuvas seguem perdendo força no centro-oeste brasileiro. Vamos saber das informações agora com Graziela Gonçalves. Na região centro-oeste, a gente percebe nas imagens de satélite que ainda temos nuvens carregadas, só que a chuva mais significativa acabou caindo principalmente entre o estado do Mato Grosso e Goiás, por isso que a umidade do solo por lá está bem mais elevada do que o Mato Grosso do Sul, por exemplo. Por lá, essas chuvas foram mal distribuídas e tiveram menores volumes acumulados. Agora, ao longo desses próximos dias, a chuva ainda deve persistir na maior parte da região. Teremos acumulados em torno dos 30 até 50 milímetros e essas chuvas devem cair ainda de maneira um pouco mais mal distribuída. Já para o próximo período, que vai do dia 23 ao dia 27 de abril, a chuva, de uma maneira geral, começa a diminuir em toda a região. Tempo seco e ensolarado sobre o Mato Grosso do Sul e o mês de maio ainda deve se iniciar com chuvas mal distribuídas e com acumulados baixos. Eles mal devem passar dos 5 milímetros. As aberturas de sol ainda seguem maiores ao longo do dia. São 7h15 no horário de Brasília. Vamos saber como é que está o mercado do milho aqui no Brasil com o Rafael Ribeiro, da Scott Consultoria. Olá, no mercado de milho a gente viu agora nessas primeiras semanas de abril um cenário de preços firmes. Acredito que esse deve ser o cenário pelo menos até maio, comecinho de junho, pensando aí principalmente nas questões climáticas, né, e nesse período agora de desenvolvimento do milho de segunda safra. Então a gente deve ter ainda, pelo menos em um curto prazo, um cenário de preço andando de lado no mercado interno, podendo aí pontualmente também subir ou cair dependendo da região, né? Mas o cenário deve ser mais de preço andando de lado agora em abril, maio, e a partir de maio já ganhando força em junho, pensando aí principalmente na colheita do milho de inverno, a expectativa de que os preços recuem aqui no mercado brasileiro, né? Então hoje a gente tem na B3 os contratos futuros com vencimento em setembro de 2018, falando aí num piso de preço para a temporada ao redor de R$ 36 reais por saca, e um cenário aí até maio mais firme, com o mercado andando de lado, justamente em função dessas questões climáticas, né? Todas essas especulações com relação à produção de milho
na safra de inverno. Então, diante desse cenário, vale a pena o pecuarista traçar aí a sua estratégia de compra, para quem ainda não adquiriu o produto. Lembrando que a gente teve a oportunidade de comprar o milho aí em janeiro, fevereiro, ao redor de R$30 por saca. Em março, o milho já atingiu aí R$42 por saca, R$43 por saca na região de Campinas. E agora em abril a gente já tem um preço aí mais em R$39 e R$40, que deve seguir aí pelo menos até maio. E a partir de maio, como eu coloquei, ganhando força a partir de junho, essa pressão de baixa em função principalmente da maior disponibilidade com a colheita da segunda safra no país. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo comercial, mas te convidando a começar a participar conosco aqui através do WhatsApp. Fique à vontade para enviar o seu vídeo, sugestão, informação, perguntas frequentes também. Nós vamos dar um jeito de responder ainda ao vivo no programa de hoje para você que nos acompanha em todo o Brasil. O telefone é o 99264-7810. Legal, isso mesmo. Nós vamos para o intervalo comercial com imagens do leilão que você vai ver conosco hoje à noite a partir das 8h30 no horário de Brasília. É o leilão de gado de corte da Leilosat. Até já. Olá, muito bom dia para você que está chegando agora aqui na nossa programação. São 7h20 no horário de Brasília. Um bom dia especialmente para você aí de casa que nos acompanha. E a partir de agora o assunto é nutrição animal. Vamos falar para você de alguns produtos da Cargill, mas melhor do que isso, mostrar também alguns resultados, especialmente na agropecuária Guapiara, que fica em Boa Ventura de São Roque, no estado do Paraná. Daniel de Paula esteve por lá e conta um pouquinho mais da eficiência das tecnologias por lá. Você embarca agora para o Paraná, na companhia do SBA e da Cargill, sua divisão de nutrição animal, para conhecer um pouquinho mais sobre a agropecuária Guapiara e a importância que ela dá para a tecnologia e para as parcerias, o que permitiram que ela se tornasse referência com o seu Brangos a partir da Fazenda São Luís ou da desafiadora e montanhosa Laranjal, onde estão algumas das propriedades do grupo. Tudo aqui é diversificado. A soja, que lota os silos para entrega, o milho, que também tem parte negociada e ainda abastece a fábrica de ração da empresa na Fazenda São Luís, onde o secador é movido por combustível renovável, de reflorestamento, que aqui também é diversificado, já que é fonte da matéria-prima da indústria fosforeira da família fundadora do grupo. Essa diversificação está também na produção pecuária do Brangos Guapiara, que conta com acompanhamento técnico especializado em nutrição há bastante tempo. A gente tem que fazer a nossa parte, vamos dizer, com lotação, com manejo, com nutrição das pastagens. E aí a Cargill entrou com uma luva para você? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tanto com o fornecimento dos produtos, né, produtos de alta tecnologia, quanto na prestação de serviço, na amizade, na cumplicidade, para que o projeto dê um resultado que a gente almeja e tem alcançado. Em todas as mensurações ou técnicas, dos índices reprodutivos aos índices produtivos de desmama, recria, terminações de superprecoce em coxo, todas as categorias nos trazem excelentes números financeiros, graças à Cargill, mas graças principalmente é fruto da parceria sólida que a gente já tem aqui há muitos anos, que é uma coisa até pessoal já, mas é uma coisa fenomenal, é a parceria que a gente tem. Em todas as categorias e com todos os produtos comerciais e de genética, o fornecimento de núcleos e proteinados da Nutron viabiliza os resultados. Como nesses tourinhos que estão em avaliação pelo programa Natura, para daqui a um ano estarem no mercado com 24 meses e as garantias produtivas que a empresa entrega desde que iniciou sua seleção há 15 anos. Precoces como são as novilhas registradas, graças aos bons índices que se apresentaram na avaliação reprodutiva semanas após a desmama. 63% delas emprenham entre os 13 e 14 meses. E ainda, levando-se em conta a topografia da Fazenda Santa Luzia, onde estão as mães dos touros que a empresa vende anualmente.
O que chama atenção numa das propriedades do grupo é que estamos numa das regiões mais montanhosas do estado do Paraná. O relevo aqui ajuda duas coisas no link que a gente tem dessa parceria ou dessa necessidade. Fortalece ainda mais a importância da tecnologia, da ciência empregada na nutrição que vai devolver energia desprendida num relevo bastante irregular como esse. Exige tanto dos animais, pela dificuldade da região, pelo relevo que aqui apresenta, regiões muito íngremes, como do ponto de vista da demanda genética, pelo alto nível genético desse rebanho, para nós da nutrição suprirmos adequadamente as diversas vertentes que nós temos dentro do nosso rebanho. E as categorias têm que ser atendidas na condição climática daquela situação que o ano nos impõe e para que toda essa genética tenha uma curva crescente sempre. Nesse caso aqui, são animais que com potencial genético que a gente seleciona para serem candidatos a touros. O ambiente dele é um ambiente de muito desafio e a parceria Guapiara, o Brangus Guapiara com a Cargill, né, é uma parceria sólida já de vários anos que nos dá esse amparo. As doadoras são acasaladas na TE com touros líderes de sumário e o repasse das fêmeas é com reprodutores que a Guapiara forma em casa ou tem em central. Inclusive, os pais dos mais de 2.000 animais de corte que são frutos de mães também Brangus da empresa e que são recriadas até emprenharem a partir de 13 meses na fazenda Santo Antônio, ali perto. São irmãs da mesma safra dos bezerros comerciais que estão terminando na fazenda São Luís e que vão ao abate com 14 meses e mais de 18 arrobas para a entrega a programas de qualidade de carne com premiação por produtos diferenciados. Todos os bezerros, 100% dos nossos animais, eles recebem suplementação no CRIP. Então isso nos dá um resultado excelente no desempenho dos bezerros ainda na cria. Na recria, ele muda, ele recebe um outro produto, né, um produto de alta tecnologia, para que ele tenha o mesmo ganho que ele vinha tendo ainda quando o bezerro. Vamos dizer, o resultado desse ano tem que ser passado, vamos dizer, o ano que vem precisa ser melhor. Mas ano a ano a gente está trabalhando, está conversando, está estudando. A gente, que eu digo, a empresa e a Cargill, para que a gente ano a ano venha superando os níveis de produção que a gente almeja. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de formulações que nós, Cargill, temos que acompanhar e eu sempre tenho que ficar muito atento para adequar essas formulações com essas matérias-primas para essas várias categorias, ou seja, é uma ginástica, mas é uma ginástica fantástica. Daniel de Paula, para o SBA. E a umidade do solo pode diminuir nos próximos dias no interior do estado de São Paulo. Vamos com as informações com a meteorologista Graziela Gonçalves. Os ventos em altitude ainda trouxeram um pouco mais de umidade da Amazônia em direção à região sudeste, é por isso que vemos nuvens ainda carregadas na maior parte dos estados. Porém, as chuvas que ocorreram ao longo desses últimos dias não foram abrangentes o suficiente para deixar a umidade do solo elevada em toda a região. Temos algumas áreas, como o oeste do estado de São Paulo, norte de Minas Gerais, que tem uma umidade um pouco mais baixa, mas que mesmo assim é suficiente para o desenvolvimento das pastagens. Já ao longo dos próximos dias, essa umidade tende a diminuir em grande parte da região, pois o tempo volta a ficar mais seco e também ensolarado. Chuvas que caem de maneira muito mal distribuídas e com baixíssimos volumes. Ao longo então dos próximos dias, que vão do dia 23 ao dia 27 de abril, a chuva até volta a ocorrer entre o estado de Minas, também Espírito Santo, Rio de Janeiro e divisa com o estado de São Paulo, mas o acumulado ainda segue muito baixo, em torno de apenas 5 milímetros. O mês de maio ainda deve iniciar sem muita umidade da Amazônia e sobre a região. Normal para essa época do ano que a umidade volte ali para o extremo norte do país e é por isso que os acumulados mal devem passar dos 5 milímetros. São 7 horas e 27 minutos no horário de Brasília. O nosso assunto agora é qualidade da carcaça bovina na indústria frigorífica. Eu vou conversar com o Caio Rossato, que é zootecnista. Ele tem uma empresa chamada PEC BR
e há muito tempo acompanha os abates de bovinos na indústria frigorífica. Ele já acompanhou abates de mais de 85 mil cabeças na indústria e já inspecionou carcaças de 950 lotes em frigoríficos. É um número bastante expressivo, que dá uma experiência muito boa para a gente trazer o Caio aqui para falar desse assunto. A qualidade da carcaça, que é fundamental no bolso do pecuarista. O pecuarista entra com um animal pesando vivo lá 15, 16, 17 arrobas, mas o resultado final, após o abate, pode até surpreender o pecuarista em função de uma série de detalhes que a gente vai abordar aqui com o Caio. Tudo bem, Caio? Bom dia, Zaidan. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez. Que legal. Ô Caio, tem um termo que vocês usam muito chamado performance de carcaça no frigorífico. O que é isso? A performance de carcaça é o que a gente fala quando o produtor tem um desempenho em relação ao frigorífico. Então a gente já não leva mais aquele conceito somente de rendimento, e sim o conceito de idade, acabamento, o rendimento também, mas outras características que a gente faz com que ele entenda que não é só o fator rendimento de carcaça, e também leva em consideração a rentabilidade, que é a bonificação, o valor que ele está recebendo por arroba, né? Que é os parâmetros zootécnicos que envolvem o abate em si. O pecuarista entra com o seu animal no frigorífico, embarca os seus animais, né, pesou na fazenda, e ao resultado, aquilo que ele recebe da indústria frigorífica, é comum ele ter surpresas, ficar decepcionado com o que o frigorífico paga pelo rendimento da carcaça? Sim, é bem comum a gente ver essa falta de comunicação entre frigorífico e pecuarista. Uma, porque muitas vezes o pecuarista ele envia um animal em que não tem um desempenho tão relevante para a indústria frigorífica, né? São animais que não têm um rendimento de carcaça, vamos dizer assim, esperado do que ele tem de expectativa. E também tem o contrário, né? Aquele produtor que produz animais e que ele não conhece a qualidade da carne daquele animal. Então, quando a gente direciona para algum mercado diferente, ele tem uma rentabilidade muito superior do que ele está acostumado, né? Então, a surpresa ao contrário. Isso, então. A gente vê os dois extremos também, tá? Mas essa é uma relação muito conturbada, né? Entre frigorífico e pecuarista. Então, a gente procura ficar no meio do olho do furacão ali para tentar acalmar ambas as partes e tentar produzir algo que seja condizente aos dois, né? Você trabalhou fazendo esse acompanhamento contratado pelos pecuaristas? Isso, contratado pelos pecuaristas. Então, a gente faz com que os pecuaristas produzem uma matéria-prima para o frigorífico, né, a carcaça de acordo com as necessidades do frigorífico, e faz com que também o frigorífico esteja feliz em nos ter lá, porque a gente faz com que o pecuarista evolua cada dia mais no seu negócio, né? Então a gente trata numa relação muito bacana, porque a gente consegue trazer novos clientes, trazer novos negócios também para o frigorífico, né? Mas a ponta é o pecuarista. Nessas surpresas negativas que você acompanhou na indústria frigorífica, não teve momento em que você disse, não era para ter sido abatido esse gado agora? Com certeza, com certeza. Existem momentos em que o pecuarista ele antecipa os abates, ou que ele tem que fazer algum caixa, ou a gente sabe muito bem a falta de organização financeira, né? Faz com que ele faça um abate que não é o comum, né? Então, a gente faz esse amparo para ele também, técnico, né? Fala, ó, esses animais, já no curral, a gente já liga, já dá um parecer falando com relação ao acabamento e falando com relação ao rendimento, para que ele não continue gerando muita expectativa, né? E como é que é isso? É no olho? Você olha o animal e fala, esse acabamento não está pronto, não está bom? A gente, com a experiência de mercado, né, do dia a dia, você acaba criando um know-how, né, uma visão em que você consegue ver se o animal está bem acabado ou não, qual tipo de rendimento vai ter. Então a gente alinha também com relação à nutrição, é bem importante, dias de coxo, quando é de confinamento, como que está o pasto. Então isso tudo interfere para que ele tenha um bom rendimento, uma boa eficiência de carcaça lá no frigorífico. Você já recomendou ao pecuarista que volte com o caminhão porque percebeu que o gado não ia ter um bom rendimento?
Olha, isso é muito delicado, porque daí envolve uma perda maior ainda com relação à umidade da carcaça, que o animal vai ficar sem beber água e tudo mais. E isso a gente ainda não recomendou, até porque, como o maior volume de abates nosso é nos grandes, né, eles não têm por intuito fazer esse tipo de trabalho. Eles fazem o abate quando é um animal que está muito debilitado ou que está fraco mesmo, eles fazem um abate emergência, um abate pela inspeção, que aí a gente chama. Mas, quando é um lote mais fraco, eles acabam abatendo e fazem a penalização no caso. Então, a indústria foi o meio que ela achou de não devolver os animais, mas penalizar o produtor lá na indústria. O que determina um bom rendimento de carcaça, ou seja, uma remuneração melhor para o pecuarista? O peso da carcaça, o acabamento e a categoria dela. Tá? Animais castrados e novilhas são muito mais bem remunerados no frigorífico, tá? Principalmente por causa do mercado interno, que tem uma demanda muito alta por essa carne. Então a gente vê que animais que são novilhas e machos castrados, que têm raças também específicas britânicas, taurinas, elas estão começando a ter uma remuneração diferenciada no frigorífico por causa da demanda interna de carne de qualidade, que aumentou muito. O Caio mandou imagens para a gente, vamos exibir algumas delas, até para que ele possa fazer comentários acrescentando as informações que ele passou. O que você pode dizer para a gente com essas imagens, Caio? A qualidade desse lote é um lote que foi abatido por um programa de carne reconhecido nacionalmente. Teve R$20 a mais na arroba. Esses são animais Hereford, novilhas, que foram remuneradas com R$13 a mais na arroba. 13? Isso, novilhas, né? Então pagou arroba de boi mais R$2. Esse aí são as carcaças delas, né? São bem acabadas essas carcaças? São muito bem. E aí um gado, vamos dizer, comum, um boi capão, né? Que recebeu, no mínimo aí, a gente calculou com rendimento 4% a mais de rentabilidade no momento do abate do que ele costumava receber. E aí, voltando à imagem, né? E o que dá esse acabamento? Comida? Comida. É o fator principal. O pecuarista tem que se atentar que com a nutrição, com a comida, você corrige tudo, praticamente. Então, claro que são os outros pilares, genética, sanidade, mas a ração, a nutrição, você tendo um bom ajuste, sendo pontual, sabendo o que está fazendo, com a nutrição você consegue ter um resultado de terminação excelente. Depois a gente evolui para verificar recria, cria, genética, mas no básico mesmo, no simples, seria a nutrição que você consegue otimizar seu resultado lá no frigorífico. O pecuarista que não tem alguém contratado, como você, por exemplo, para fazer o acompanhamento, como é que é a relação de confiança com o frigorífico? Ele entregou um animal que ele acha que está muito bem acabado. De repente o frigorífico diz, olha, o seu animal não está tão bem acabado assim. Como é que fica essa relação? Sim, a gente percebe cada dia mais que aquela relação de só elogiar, ela tá ficando um pouco fora do comum, né? Então os compradores cada dia mais estão se preocupando em dar um parecer um pouco mais técnico, né? De falar, a boiada estava boa, uma boiada muito boa, só que se você tivesse segurado mais um pouco, se você tivesse embarcado animais mais pesados, a gente teria um resultado melhor aqui no frigorífico. E eles já passam orientação de como você ser remunerado melhor na carcaça E é isso, é esse trabalho que a gente percebe. Quando não tem um acompanhamento, é importante que o produtor sempre esteja alinhado com o comprador, sempre vá mesmo no frigorífico, para que ele saiba quais as expectativas do frigorífico com relação ao produto dele, tá? E sempre uma relação tem que ser de confiança, né? A gente tem que gentileza gera gentileza. Eu sempre falo isso nas palestras, nos vídeos, que é muito importante, é tratar as pessoas de acordo com o que a gente sempre quer ser tratado, né? Legal. Eu vou ficar com o Caio Rossato aqui, que é zootecnista. Daqui a pouco ele volta para trazer mais informações sobre esse assunto. Você viu? A importância disso tem a ver com o seu bolso. Você fica lá engordando o animal, tem o trabalho de gestação. Imagina quantos anos até você entregar o boi para o frigorífico. De repente, aquilo que você esperava não aconteceu. Então, são informações muito importantes, tem a ver com a rentabilidade do seu negócio. Eu volto com o Caio Rossato já,
Vou para um intervalo comercial com imagens, ô Paulo. Vamos colocar novamente as imagens que o Caio trouxe para a gente, para mostrar essas carcaças bem acabadas, entregues no frigorífico. Eu volto daqui a pouco. Sete horas e 42 minutos no horário de Brasília. Eu converso com o zootecnista Caio Rossato, da PEC-BR, que é especializada no acompanhamento de abates de bovinos no frigorífico. São centenas de acompanhamentos de abates e o nosso assunto aqui é a qualidade da carcaça, que determina o rendimento para quem engorda os animais. Ô Caio, eu queria te perguntar o seguinte: nós temos no grande mercado do boi gordo nichos pequenos de mercado que podem ser explorados pelo pecuarista para fazer mais receita, para ganhar mais dinheiro, como se diz, para agregar mais valor à sua matéria-prima. Quais são esses nichos mais importantes? Hoje, os nichos maiores são os nichos de mercado interno, tá? E também os nichos para exportação. Por exemplo, Cota Hilton, lista 3, e para mercado interno seria o Nelore Natural, farol da qualidade da JBS, tem o VPJ, né? O Angus, a certificação do Angus, que roda em várias plantas, e o novo programa também hoje que chama o 953 da JBS, que pega raças britânicas e raças taurinas, né? Então, é um programa que remunera muito bem o pecuarista. Mas são nichos especializados. São. Cota Hilton, por exemplo, Sim. Não é todo mundo que tem acesso. Exatamente. Lista 3 também, não é todo mundo que tem a sua fazenda com a rastreabilidade em dia, né, e que possa ser aceita pela comunidade europeia, que exige essa lista 3. Sim. Quais são os nichos para o pecuarista médio, que é a grande parte, a grande maioria dos brasileiros que atuam no setor? Então, conforme eu falei, seriam esses programas daí de mercado interno, né? Que não tem exigências de rastreabilidade nem de Sysbov, que são nichos que você só tem que atender o peso, a idade e a raça, no caso, né? Igual o Nelore Natural são animais basicamente Nelore. Farol da qualidade, ele também não pega nenhuma raça específica, mas ele pega por peso e acabamento. E aí a gente tem o Angus, que roda nas grandes indústrias Minerva, JBS, também alguns pequenos frigoríficos, que também abatem novilhas e machos Angus para esse programa de fomento. Então, a remuneração é além da média mesmo. Chega a dar R$6, R$7 a mais na arroba. Vou pedir para colocar novamente as imagens que o Caio trouxe para a gente, de uma boiada antes do abate e agora com a carcaça já dependurada na câmara fria. Como é que o pecuarista chega a isso? Agora há pouco você disse que é comida. Comida Sim. é o resultado final. Sim. Vamos falar desde o início, quais são os passos iniciais? Os passos iniciais seria, se ele faz uma terminação, é a compra. É determinante ele saber exatamente como que ele vai comprar esses animais, qual é a qualidade genética daqueles animais, tá? Se aqueles animais têm condição de chegar a um bom acabamento. E também a raça, né? Se ele quer atender um programa de fomento de uma raça específica, igual eu estou falando do Angus, o 953, ou de um programa Hereford de qualidade de carne, ele tem que saber comprar animais que dê padrão racial lá na indústria, porque a indústria vai selecionar esses animais lá na calha de sangria, e aí ele tem que atender as expectativas daquela raça, que eu falo, né? Que seria o quê? O peso, o acabamento. Então, um animal Nelore, ele tem uma condição uma maturidade fisiológica, a gente fala que a carcaça, ela acaba mais rápido do que o Angus. Então, enquanto o Angus pode ser abatido a 23, 22 arrobas, o Nelore com 19 arrobas, 20 arrobas, ele já está muito bem terminado, né? Então, tomar todo esse cuidado para que a gente possa ter um peso de embarque ideal para atender a expectativa no frigorífico. O engordador de boi tem que escolher bem o criador. Sim. Eu vejo que é o grande gargalo hoje, tá? Animais que têm genética, animais que têm condição já vindas da cria e da recria, principalmente, eles têm um desempenho muito diferente lá no frigorífico. A gente mensurou até para um cliente confinador, deu uma média de 1,2% a mais de incremento no rendimento de carcaça, animais crioulos para animais de compra. Então ele falou, agora eu vou melhorar a minha compra. Mas aqueles que você cria na fazenda. Cria e engorda. Isso.
Cria, recria e engorda. Os animais de ciclo completo tiveram uma melhor performance do que os animais que vieram lá de compra dele, né? Então, foi o que ele bateu em cima agora. Ele falou, agora eu tenho que melhorar a minha compra para poder afinar ainda mais meus resultados lá no confinamento. Existem diferenças entre o acabamento das raças? Você disse o Nelore e o Angus, você citou algumas, mas antes você tinha citado o Hereford também. Isso. Quais são as características de acabamento das principais raças de corte? As características de acabamento, conforme maior a necessidade fisiológica de maturidade do animal, por exemplo, igual o Hereford termina muito tardio, você tem que, é igual uma Ferrari, né? Você tem que dar o melhor combustível para ela, para que ela possa desempenhar ao máximo. Então, se você quer criar esse tipo de animal, você tem que dar condição. Um Charolais, um Canchin, um Angus, um Hereford, ele tem que ter sim condição muito além do Nelore, tá? Porque ele é um animal que exige condição nutricional, muito mais do que o Nelore. No cruzamento entre o Zebu e o Taurino, por exemplo, quais são as principais observações que devem ser tomadas para que se chegue a essa carcaça ideal? O Zebu e o Taurino, ele fica um casamento perfeito, que a gente fala, né? Que seria o índice ideal para a nossa região do Cerrado, né? Porque ele tem uma condição de ter um desempenho muito parecido com o Nelore em aspecto de clima, né? Ele é bem adaptado e ele consegue também ter um peso de carcaça um pouco inferior, porque ele pega as características do Nelore. Então, esse cruzamento, ele acaba que, se você fizer uma terminação, vamos dizer assim, 30%, 20% a mais do que você dá as mesmas condições para o Nelore, você consegue terminar esse animal. Nesse período todo que você acompanha os abates no frigorífico, o que mais te chamou a atenção, Caio? São vários pontos, né? A gente fala que o frigorífico, ele é um diagnóstico da fazenda, né? Então, o que mais me chama a atenção... É o espelho? É o espelho da fazenda? É o espelho da fazenda. Até aspectos de bem-estar animal a gente consegue verificar, né? Então, isso a gente vê que cada dia mais o que está me chamando a atenção é que o produtor, ele está buscando melhorar cada dia mais, ele está comprometido com a produção de qualidade, tá? Ele está se posicionando um pouco mais e está sendo mais parceiro do frigorífico, tá? Eu acredito que é uma construção, isso aí vai demorar um pouco ainda, mas é algo que o produtor, ele tem que se conscientizar, ele tem que tratar o frigorífico como um parceiro dele, não mais como um inimigo como antigamente. A gente sabe que existem várias maneiras de você abater seus animais e, se você não está satisfeito com o seu frigorífico, procure outro parceiro, né? E tem muitas opções? Tem bastante. A gente aqui no estado tem feito um trabalho bem estreito com relação a isso, tá? Direcionando vários lotes, vários nichos de raça mesmo. Por exemplo, Nelore fêmea eu bato nesse frigorífico, o macho castrado eu bato no outro, o macho inteiro eu bato no outro. Então dá para fazer isso e dá para conseguir bons resultados, sim. Esse é o zootecnista Caio Rossato, gentilmente vindo aqui ao Bom Dia Produtor para falar de um assunto muito importante, vital para o pecuarista, aquele que engorda, e vital também para quem fornece os animais magros, porque o Caio disse, olha, quem quer engordar e acabar bem os animais tem que ficar de olho no criador. Então, toda a cadeia, esse assunto é importante para toda a cadeia. Muito obrigado, Caio, pela sua Eu que agradeço, Zaidan, mais uma vez. Obrigado. Grande abraço. Abraço. Juliana? Bom, e para que a gente dá a sequência no Bom Dia Produtor desta quarta-feira, trazendo algumas informações também do programa Agricultura BR de ontem, que falou sobre os embarques brasileiros de soja, números que foram divulgados pela Secretaria do Comércio Exterior. Vamos saber desses dados agora nessa participação. E o Agricultura BR destaca agora os embarques da soja brasileira nos 10 primeiros dias úteis do mês de abril, ou 2 semanas. O ritmo de embarques, por enquanto, é 23,6% mais lento do que no mesmo período do ano passado. A média diária da embarque da oleaginosa, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, totaliza pouco mais de 447 mil toneladas, contra mais de 500 mil toneladas registradas em abril de 2020.
2017. Vamos ver como é que está essa média diária. Ela mostra muito sobre como é que vem se comportando os dados de embarque em relação ao Brasil. Aqui nós trazemos os números, vou pedir para o pessoal voltar, aqui está errado, aqui abril de 2018. Abril de 2018 tem um registro de 447 mil toneladas de soja embarcadas, contra 579.600 toneladas de abril de 2017. Os dados vão apresentando um ligeiro recuo na média diária. Entretanto, quando se compara com o mês de março, que foi de 419 mil toneladas, o ritmo de embarque diário de soja, por enquanto, abril vem no bom volume, mas ainda abaixo na média comparado com o ano passado. No que diz respeito ao volume total de soja que o Brasil tem enviado ao exterior neste mês de abril, o acumulado dos 10 primeiros dias úteis somam 4.430.000 toneladas. Agora a gente vai colocar lado a lado o quanto de soja que o Brasil enviou ao exterior em todo o mês de março, mês passado, e também em abril do ano passado, para a gente trazer a comparação do que acontecia. Acompanhe comigo na sua tela o embarque de soja pelo Brasil em relação ao volume. Já já a gente traz os números em gráfico, mas eu tenho os dados para você aqui. Em março deste ano, o Brasil enviou ao exterior 8.810.000 toneladas. Em abril do ano passado foram mais de 10 milhões de toneladas, totalizando 10.430.000. Aquele mês foi expressivo nos embarques de soja do país, só não foi recorde porque não bateu o mês de março de 2017. Aquele mês, sim, foi o maior da história para o país. Agora sim, a gente tem os dados na tela para você de casa acompanhar. Veja que até agora, em abril de 2018, o Brasil embarcou 4.430.000 toneladas de soja. Em abril de 2017, número que eu trazia há pouco, foram 10.430.000. E em março deste ano, 8.810.000 toneladas. O que fica aqui é o seguinte: a expectativa é de que as exportações de soja do Brasil sigam se fortalecendo sim daqui adiante, à medida em que a safra de soja do país começa a entrar no mercado. Vale destacar também que um outro fator pode incrementar ainda mais as vendas externas da soja brasileira: a questão argentina, que sofreu uma forte queda na oferta do produto, uma vez que sofreu quebra de safra por lá, e as tensões envolvendo Estados Unidos e China, fazendo com que o comprador asiático possivelmente se volte à soja brasileira. Os argumentos citados pela Juliana justificam porque algumas consultorias e associações também já dão um indicativo de uma exportação brasileira de soja acima da marca de 70 milhões de toneladas para a campanha atual. Por enquanto, o mês de abril vai registrando vendas superiores a 4 milhões de toneladas no acumulado de 10 dias, com um faturamento de 1.750 bilhões de dólares. É o que nós vamos ver agora em tela. Abril tem registro de 1.750 bilhões de dólares. Eu lembro que esse número é parcial, ele vai ser fechado apenas após o fechamento do último mês, o último dia útil do mês de abril. Abril de 2017 teve um faturamento total de 3.940 milhões de dólares, enquanto março de 2018, 3.480 milhões de dólares. Por enquanto vem num bom ritmo as vendas para o mês de abril, apesar de estar mais lento que no ano passado. O nosso repórter Daniel de Paula está visitando as propriedades nesse momento lá no estado do Pará, do Grupo Terra Grande, e traz um aperitivo do que vem por aí. Pessoal, eu estou numa região conhecida como Custa Me Ver. Subi aqui num palanque dentro do curral da Fazenda Morada para que você possa me enxergar nessa captação que eu estou fazendo aqui junto com o meu companheiro Gerson Oliveira, nosso cinegrafista, o Neguinho, que está comigo colhendo material para apresentar os eventos comerciais do Grupo Terra Grande, no André Corato. Tem 3 leilões começando 10 de junho e um dos clientes dele fica aqui em São Félix do Xingu, sul do Pará, num lugar do estado que é conhecido pela topografia bastante irregular. Olha o relevo, ó, cheio de morros, de montanhas, olha que bacana. Ali atrás a mata da reserva legal aqui da fazenda. Nós estamos num dos retiros. Lá atrás o nosso Gerson Oliveira está colhendo imagem da bezerrada de desmama, já fruto dos touros Terra Grande. Mas o curioso, você vai ver esse material todo na nossa programação logo logo, em breve. Aqui está a vacada
mãe daquela bezerrada. O curioso de toda essa história é o lugar, como eu disse, Custa-me Ver, chama essa região aqui. Fica pertinho de outro lugar bastante curioso. Fica aqui perto da Ladeira Vermelha, que está no caminho de Mastigado da Jumenta, olha o nome do lugar. Fica no caminho também lá do Pé de Cobra. Todos nomes muito curiosos desse Brasilzão aqui no sul do Pará. A gente parou para registrar isso e para que você se prepare para ver esse material especial que a gente está colhendo nas fazendas aqui do estado, que utilizam a genética do grupo Terra Grande. Logo, logo, manchete na nossa programação. A gente se vê. 7h57, no horário de Brasília. Agora nós estamos na redação do Canal do Boi para dar sequência a este Bom Dia Produtor, agora para falar com muita satisfação com o representante de uma das empresas parceiras do SBA. Ontem já recebemos o Dr. César Alberto Coutinho no Pecuária BR e hoje visita aqui no Bom Dia Produtor. Muito obrigado, viu? O Dr. César Alberto Coutinho é gerente técnico da Nutrifos, que participa da nossa programação, principalmente do Agrocanal, com o Fabiano Batiston, apresentando tecnologias de nutrição de uma empresa dele, a Nutrifos, que é especializada em homeopatia, e chamou a atenção, eu vou abordar esse assunto novamente, nutrição inteligente. O doutor César Alberto Coutinho, o que é essa nutrição inteligente? A nutrição inteligente, Zaidan, são todos aqueles suplementos essenciais que vão ser colocados no alimento normal do animal e que vão fazer uma diferença muito grande, né, na vida desse animal, dentro da sanidade dele, dentro do ganho de peso, dentro da produtividade dele de uma maneira geral. Então nós podemos colocar nesse bolo aí os probióticos, os ácidos essenciais, os aminoácidos, os microelementos, as polivitaminas. Por quê? Porque são substâncias que também não vão deixar nenhum resíduo no leite ou na carcaça desse animal. Então isso é muito importante hoje para o produtor. O senhor falou em probiótico. Qual é a diferença entre probiótico e prebiótico? O prebiótico é a primeira fase que você tira de uma fermentação para que ele possa lá dentro se transformar num probiótico. E o probiótico já é o fermento pronto, é a bactéria pronta para ser trabalhada. Prebiótico é uma bactéria também? Ele vai formar essa bactéria, vamos dizer assim, ele vai dar origem a essa fermentação lá dentro. Tá? Então por isso que nós chamamos de prebiótico, é uma fase antes do probiótico, de se produzir o probiótico. Né? Isso é uma riqueza na alimentação? Isso é uma riqueza e, vamos dizer assim, são aquelas bactérias do bem. Aquelas bactérias que vão transformar o alimento grosseiro, vamos dizer assim, de uma maneira geral, no bovino. Ele pegar uma fibra, que é o capim, e transformar em proteína somente com a presença dessas bactérias do bem. Né? E também, quando ela faz a colonização do aparelho digestivo do animal, ele não deixa as bactérias ruins aparecer. Tem uma guerra, né, entre as boas e as ruins. É uma guerra entre as boas e as ruins. E é sempre bom que as boas se sobreponham às ruins. Por quê? Porque daí é saúde para o animal. O que multiplica mais? As boas ou as ruins? Quando nós fornecemos as boas em doses diárias, elas vão sempre se sobrepor. No dia a dia do animal no campo, né, ele consegue fazer esse equilíbrio, porque ele não está doente. Então, quando você vê que um animal está adoentado por um motivo nutricional principalmente, como no gado de leite é muito comum a acidose metabólica, que altera a acidez do leite, que influi na reprodução, que mexe no casco do animal, aí você já sabe que as bactérias ruins estão começando a se sobrepor sobre as boas. Aí é hora de jogar as boas para ter aí é hora de você aquele equilíbrio. Você pegar o probiótico e fazer um trabalho de repovoamento, né, do aparelho digestivo para que esse animal possa voltar ao normal, a produção dele. Isso acontece com a gente também, né? Totalmente. Nós também precisamos das bactérias dos famosos lactobacilos vivos, né? Que você deixa na geladeirinha para tomar aquele azedinho, aquilo ali é bactéria que vai te ajudar muito na digestão. Né? E você faz uma análise muito simples. No campo, o produtor sabe disso. O produtor vai examinar o quê? Geralmente as fezes do animal. Se ela está verdinha, uma massa compacta, não tem grãos de milho inteiro, está funcionando.
Ah, tá. Quer dizer que a presença do grão de milho inteiro é sinônimo de bactéria ruim atuando mais do que as boas. E má digestão do animal. Então há um desequilíbrio. Então quando o nutricionista faz esse conserto, vamos dizer assim, colocando um núcleo de base de nutrição inteligente, né, em questão aí de 1 a 2 semanas você já vê transformar tudo. No gado de leite é impressionante, porque você vê o quê? Geralmente o cara fala, rapaz, minha vaca aumentou o leite. Aumentou 2 litros, aumentou 3 litros, depende muito de cada um. Mas ele já fala dessa maneira. Interessante isso aí, né? Você colocou o pozinho ali, né? Daqui 1 semana, 2, modificou a produção de leite. Com bactéria boa, o gado come mais? Ele não come mais, vamos dizer assim, mas ele aproveita mais. Ah, entendi. Ele faz um excelente aproveitamento da massa que está lá dentro. Então, esse aproveitamento, né, vai ajudar ele em todos os parâmetros possíveis, né? Bactéria boa em excesso prejudica? Se você tomar demais ou comer demais, o que vai acontecer é o seguinte, vai dar aquela leve diarreia, né? Então, no animal, você nota as fezes mais amolecidas, né? Às vezes dá um pouquinho de diarreia, mas nada que você não conserte colocando a dose correta, né? Ou diminuindo alguma coisa nessa alimentação. Queria te agradecer muito a visita aqui ao Bom Dia Produtor. O Dr. César Coutinho, como eu disse, é gerente técnico da Nutrifoz, que é uma empresa parceira do SBA, tem na programação, principalmente do Agrocanal, e uma vez por mês, com frequência, vem ao nosso centro de TV, hoje fazendo uma visita para a gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês, Aidão. Sucesso para vocês. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco tem o quadro O Gestor e Você. Quais são as principais linhas, as melhores, para você financiar a reforma da sua pastagem? Esse é um dos assuntos que você vai ver daqui a pouco. 8h06 no horário de Brasília. O Bom Dia Produtor está de volta, te convidando também a se informar conosco, se manter atualizado, mas interagir também. Fique à vontade para entrar em contato através do WhatsApp. Nós temos o telefone e colocamos à sua disposição, 992647810. Participe do Bom Dia Produtor, compartilhe também as nossas transmissões, vai lá na nossa página na internet, no Facebook, curta a nossa página para você ficar bem informado, inclusive da nossa programação. E vamos a alguns destaques também direto de Brasília. O que o governo brasileiro temia deve acontecer muito provavelmente agora esta semana. A União Europeia confirmou que vai descredenciar frigoríficos da BRF como exportadores de carne de frango para os países do bloco econômico. As informações agora, direto de Brasília, com Odacil Canepa. A decisão foi anunciada em Brasília durante uma entrevista coletiva do ministro Blairo Maggi. De acordo com o ministro, trata-se mais de uma guerra comercial da União Europeia. O Brasil já tinha suspendido preventivamente as exportações em 3 plantas da BRF, mas agora a Europa decidiu embargar todas as plantas da empresa processadora de carne de ave. Outras empresas podem entrar na lista. Durante a entrevista, o ministro Blairo Maggi reforçou que a decisão da União Europeia tem cunho econômico e é muito radical. A lista final do embargo deve sair até sexta-feira. Segundo a comissão, eles vão propor o deslistamento das plantas que podem vender para a Europa da BRF e algumas outras que nós não tivemos acesso ainda. Então, nós estamos aguardando para o dia 17 ou 18 essas listas para depois a gente entrar com as ações necessárias e as contestações necessárias. E aparentemente não é uma questão de saúde pública, é uma questão de comércio, uma questão de proteção comercial, uma guerra comercial. Porque se você tem um tipo de salmonela que paga 1.024 euros para entrar na comunidade europeia e a partir daí ela pode ser consumida, não me parece que estamos discutindo questões de sanidade e sim questões de volumes de carga e proteção do mercado interno deles. O governo brasileiro vai recorrer da decisão e pode reagir com outras medidas comerciais. A questão de retaliação, nós vamos buscar as nossas informações, vamos buscar os nossos direitos e, obviamente, o tratamento sempre é igual. Tem um velho ditado que diz que
pau que bate em Chico, bate em Francisco também, e o Brasil tem que sim se preocupar com isso. Só da BRF devem ser 9 plantas embargadas. O da Silcanepa para o SBA. Oito horas e 10 minutos, o nosso gestor de hoje é o zootecnista Luiz Henrique Cassaro. Ele integra o GER, que é o Grupo Empresarial Rural, que é a empresa que presta consultoria aqui para nós, do canal do Boi. Sempre com um assunto interessante, importante para a sua administração e gestão. Hoje nós vamos falar sobre reforma de pastagem, que já há alguns anos tem linhas de financiamento para que o produtor possa fazer, ou implantar ou reformar o pasto que ele tem na fazenda. Tudo bem? Muito obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Obrigado eu, bom dia, Zaidan. Quais linhas hoje são disponíveis para financiamento de pastagem? Certo, hoje quando a gente fala na reforma de pastagem, nós temos o investimento realizado através das linhas do BNDES e do FCO Rural. Então, sim, são as duas linhas basicamente que o produtor pode ter acesso para realizar uma reforma de pastagem. Aquele plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, quem financia os programas? Isso, o ABC ele é uma linha do BNDES, ele está encaixado dentro do BNDES, né? Então o produtor tem acesso ao ABC também. O ABC tem o Invest Agro, tem o FCO, são várias linhas que a gente precisa identificar o perfil do cliente, o porte desse produtor, que aí a gente direciona ele para a linha que melhor se encaixe. Quais são os requisitos para você pleitear o financiamento? O produtor, primeiramente, ele precisa procurar uma assistência técnica, um agrônomo, um técnico agropecuário, um zootecnista, que ele vai orientar ele qual a melhor forma a ser realizada. Então, assim, ele precisa fazer uma análise de solo, mandar para um laboratório. Com essa análise, ele vai ter as recomendações técnicas para aquele solo devidamente que ele precisa recuperar. O que acontece muito, a gente tem muitos produtores, meu vizinho fez assim, deu certo, meu avô faz assim há muitos anos, dá certo. Infelizmente, felizmente, a coisa já não é mais dessa forma. Então a gente precisa ter um acompanhamento técnico e realizar as recomendações que forem feitas para aquele solo. É comum fazer a reforma de pastagem sem a análise de solo? Infelizmente, é muito comum ainda. Então, assim, o produtor ele precisa entender que quando ele realiza essa prática, ele está gastando dinheiro. Muitos casos a gente vê assim, mas eu joguei ali 200 kg de calcário, um MAP, um superfosfato, sempre deu resultado. Realmente vai dar resultado, porque a gente está falando de um solo pobre, às vezes faz 30, 40 anos que nunca teve uma reforma, nunca teve uma aplicação de algum adubo, nenhuma correção. Então, assim, o mínimo que você jogar, ele vai dar um resultado, mas vai estancar só aquela ferida, vai ser naquele momento. Então, assim, o produtor tem que entender que aí ele entra com preparo de solo, ele vai ter essa parte mecanizada. Então, assim, ele precisa fazer já a forma correta para esse pasto durar anos, aí que a gente sabe que tem pasto de 20, 30 anos sendo bem manejado, uma adubação de cobertura, depois faz uma manutenção. Então, quando realmente precisa fazer essa reforma, tem que fazer com acompanhamento técnico, ter uma análise de solo, fazer todo o procedimento para ele ter um resultado a longo prazo, se tratando que muitas vezes o investimento sai alto. A gente tem a média aí de R$ 1.500 a R$ 2.500 por hectare para fazer reforma de pasto. R$ 2.500? Chega esse é o valor? Já tive casos de chegar. Assim, desde a parte de preparo de solo, a parte mecanizada, ele passar a mão de grade, tudo certinho, né, até a aplicação de calcário, algumas vezes gesso, adubos, né, então como implantar soja, então? Isso, precisa se criar a cultura que o pasto,
ele também precisa da adubação, ele precisa da adubação de cobertura, da correção do solo, e muitas vezes não é enxergado dessa forma, como uma cultura, né? Hoje a gente fala o pasto, para o produtor, ele é a fonte de alimento para o seu animal mais barata, né? Então ele precisa ter um pasto, precisa ter uma massa, ele ter não só a reforma bem feita, mas depois ter um manejo bem feito. Cada braquiária, cada pasto tem uma determinada altura, entrada de saída, então é um processo bem longo, né, e bem complexo, que precisa ficar atento a isso. Agora, quanto ao tempo para você pagar o financiamento, vamos voltar no financiamento. Certo. Você vai implantar o pasto, vai crescer, não demora muito para crescer, mas ele vai crescer. Sim. Você vai colocar o gado, que vai demorar para engordar, só depois de tudo isso é que você vai ter a receita. Isso. Após o abate dos animais já prontos, né, gordos. Sim. Como é que você escolhe o tempo para pagar o seu financiamento? O tempo, hoje nós temos prazos de pagamento até 12 anos, com 3 de carência. Então, aí depende da escolha do produtor, do fluxo de caixa dele também. Então, isso tudo tem que ser analisado. Mas tem casos que o produtor começa a pagar somente no 4º ano esse financiamento. Então, ele tem 3 de carência até 12 anos. Tem muitos produtores, não, eu quero um prazo mais curto, então reduz. Então, se encaixou dentro do fluxo de caixa e o produtor está satisfeito com aquela parcela que ele vai ter, aí é só dar sequência no financiamento. Hoje, como é que estão as taxas de juros? Hoje a taxa de juros está em 7,5% ao ano, né? É importante ressaltar que eu tenho muitos clientes que vêm até nós, mas os juros vai baixar, eu vou esperar. Oficialmente, não temos nenhuma informação que a taxa de juros do crédito rural vai baixar. A gente só vai saber na mudança do plano safra. No máximo, um dia antes da mudança do plano. Então, assim, juros oficial, 7,5% ao ano. Hoje, inclusive, o Odacir Canepa já entrou aqui no programa falando que a taxa de juros praticada pelos bancos vai ser discutida em Brasília. Finalmente, alguém vai ter que discutir isso, porque o governo está comemorando com a taxa Selic mais baixa da história, 6,5% ao ano. Mas o sujeito ainda está pagando 340% no cheque especial. Quer dizer, tem uma coisa que não está batendo aí. Então esse assunto vai ser debatido hoje em Brasília. A gente espera que tenha alguma solução boa. Porque, por que não baixa a taxa de juros? É porque tem inadimplência alta. Claro, com essa taxa de juros, como é que você quer uma boa adimplência em função de tudo isso, né? Tomara que isso seja resolvido. No caso, para os financiamentos, os juros são considerados compatíveis? São bons? São bons, eles são bons. A tendência é que ele já teve, assim, tivemos clientes que contrataram assim a 3,5% ao ano, 4,5% ao ano. Então, assim, os últimos anos ele teve uma alta, né? Ano passado ele se estabilizou, ele não baixou nem subiu. E agora a tendência é que ele baixe, mas oficialmente ele é 7,5%. Então, sim, é importante ressaltar também, porque nós temos épocas para dar entrada com o maquinário na propriedade. Então, às vezes, muitos clientes só vai fazer com recurso das instituições financeiras. Então, assim, o processo entre dar entrada no projeto e sair o recurso, muitas vezes é um processo longo, em torno de 60 a 90 dias. Então, se o produtor deixar para setembro procurar uma assistência técnica para dar entrada nesse projeto, ele vai ter esse recurso só lá por dezembro, janeiro, muitas vezes. Isso ele já devia ter plantado, né, ter feito todo o preparo. Então, assim, tem algumas épocas ideais para ele dar o primeiro passo, que é a entrada no financiamento, que a gente aconselha no máximo até o final de maio o produtor já procurar a sua assistência técnica, uma instituição financeira, para solicitar o recurso. Reforma toda a fazenda ou por partes? Por partes. Você vai reformando por partes, até porque quando você entra com as máquinas, você precisa tirar o gado por um determinado período daquele pasto. Então, muitas vezes acaba dando uma sobrelotação, uma lotação de gado em outras áreas. Então, ele vai consertar uma área e acaba danificando a outra. Então, tem que ser muito bem planejado para que não tenha esse problema.
Queria te agradecer a participação. Luiz Henrique Cassaro, que é zootecnista, foi o nosso gestor de hoje. Juliana. E a Cemex do Brasil levou um grupo de produtores brasileiros para conhecer propriedades que utilizam a tecnologia, especialmente trabalham com leite, né? Propriedades leiteiras nas províncias de Quebec e Ontário. E nós vamos agora conferir informações de como que foi esse tour canadense. Estamos na Walnut Lawn Farms, fazenda especializada na produção de genética da raça holandesa no Canadá. Nós estamos na província de Ontário. É uma fazenda como tantas outras que se prezam pela qualificação genética, mas no Brasil ela tem um ponto bastante a ser destacado. Aqui é a casa onde nasceu Solomon, um touro bastante conhecido nos últimos anos no Brasil, porque dá a seus filhos conformação. Muitos produtores usam o sêmen do Solomon para fazer vacas que participam de exposição. Não é apenas o grande Solomon o destaque e um dos padreadores da fazenda. De lá também saiu outro touro famoso, o Walnut Lawn Sidekick, ambos de reputação de fazer vacas de boa classificação morfológica. Estabelecida em 1957, a fazenda é a cara das tradições canadenses, que valoriza o tipo dos animais. E no barracão há vários que justificam o reconhecimento do lugar. Os brasileiros do grupo Cemex puderam ver vacas de alto pedigree classificadas como excelentes e novilhas de primeiro parto com score acima de 85 pontos. A Walnut Lawn é sinônimo de fazenda dedicada à conformação do rebanho. O doutor Luiz Felipe, craque do leite importado da Cemex, conta que o touro Solomon tem alcançado muito sucesso no Brasil entre produtores que querem ter em casa o tipo do gado canadense, de úberes evidentes e de aprumos que fazem sucesso em pistas de julgamento de gado holandês e do girolando. Recentemente, na exposição, numa das exposições mais importantes do ano, a campeã suprema dentre os animais jovens, ou seja, ela ganhou da novilha holandesa, da novilha holandesa vermelho e branco e dos outros composições de sangue do próprio girolando, né? Entre 5 novilhas, ela foi considerada a melhor novilha da exposição, vamos dizer assim, entre todas as raças expostas, uma filha de Solomon. Representante da terceira geração da Walnut Lawn, Adam Zer reforça aos brasileiros que a fazenda gosta de selecionar gado para conformação e para aspectos econômicos. Selecionamos o gado para tipo. Essa é a nossa prioridade juntamente com a produção de sólidos. Apreciamos as vacas com alto índice de gordura. Trabalhamos no sistema de cotas de produção e são essas vacas que pagam as contas. A fazenda usa muitos touros do programa Immunity Plus da Cemex, que transmitem mais resistência e imunidade às crias. Adam também conta que, além dos aspectos econômicos, valoriza os reprodutivos, de olho nas recentes avaliações genéticas feitas por meio de exames de DNA. Desde a chegada da genômica, nós passamos a focar mais na fertilidade das bezerras e no controle de células somáticas. Vimos mais confiabilidade e acurácia e passamos a selecionar pesado nesse sentido. Solomon foi gerado por uma combinação perfeita de pais. De um lado, Dorman, um dos reprodutores mais requisitados nas fazendas leiteiras do mundo. E de outro, uma das principais filhas de Comestar Lavengard. Misty Springs Lavengard Sioux foi adquirida pela Walnut Lawn como uma promessa, que foi plenamente cumprida com uma linhagem importante de filhos e filhas na fazenda, o que agradou em cheio os brasileiros convidados pelo grupo Cemex. No catálogo dos reprodutores, a central escreveu o que se pode esperar de Solomon: excepcionais úberes com aprumos corretos e muita força leiteira, além de garupas corretas e funcionais. Produtora de leite em Goiás, Sebastiana disse que ficou encantada com o que viu no tour canadense
Ela é proprietária da Santa Maria, do grupo Hagagnin, de Jataí, Goiás. A fazenda ordenha 130 vacas que produzem 3.600 quilos de leite ao dia, com média em torno de 30 quilos por animal. Eu gostei. E tem assim, olhando os animais, nossa, é muito top, assim, em relação ao nosso lá. Eu gostei muito. É muito impressionante ver os barracões, o cuidado que eles têm com os animais. Vejo o manejo, que agora que a gente vai começar com freestyle, o jeito de cuidar do gado, assim. Porque antes a gente só tinha o gado a pasto, agora que a gente vai começar a confinar. Luiz Cássio, médico veterinário e gestor da Santa Maria, disse ter gostado das filhas e irmãs do Solomon e decidiu com a Sebastiana passar a usar no Goiás sêmen de touro na vacada Girolando de 3/4 e 7/8 de sangue holandês. O objetivo? Aprimorar a conformação do rebanho. Nesse último casamento que a gente fez, a gente ainda tinha uma visão de trabalhar muito com o animal a pasto, então o girolando. No entanto, de uns 2 meses para cá, a gente mudou um pouco a forma de ver, a forma de criação desses animais. Começamos a implantar um barracão de freestyle na propriedade. Então, na nossa próxima aquisição, esse touro é um dos touros de interesse nosso de usar. Ainda mais vendo aqui a casa dele, irmãs, filhas dele aqui na propriedade, aumentou muito a vontade de utilizar o nosso rebanho. Fazenda Walnut Lawn, localizada no município de Tavistock, em Ontário. São 65 vacas em lactação, em área de 157 hectares. No manejo, a fazenda adota o tipo de instalação tie stall em piso de palha picada. A lactação média em 305 dias é de 11.200 quilos por animal. A lactação média ao dia é de 37 quilos por animal, com 4,05% de gordura e 3,33% de proteína. Produtos Cemex mais utilizados: Immunity Plus, Cemex, Cemex Works. Os touros Cemex mais usados são Solomon, Sidekick, Unix e Impression. Tecnologias e também vamos falar de pastagens de forma em geral, sementes de qualidade, ter dicas como fazer um bom plantio, especialmente na região nordeste do país, que o clima está bastante favorável. Guilherme Beretta, da Germipasto, traz mais informações. Bom dia para você, Guilherme. Olá, produtor rural, muito bom dia a você, mais uma vez, bom dia Juliana, bom dia Zaidan e bom dia também você, Adriana Dival. E nós, mais uma vez, para falar sobre os produtos de Germipasto e desta vez com a Semente Select, né? Um produto que a Germipasto lançou agora recentemente, né? No ano passado, e que traz toda uma tecnologia de produção de semente. Como que se chega nesse produto? Bom, primeiramente, lá no nosso BS em Camapuã, nós escolhemos os melhores lotes, né? Separadamente, é escolhido dessa forma para fazer a incrustação de semente. Posteriormente, e aí eu chamo sua atenção, está a grande diferença da Germipasto frente às suas concorrentes, que é justamente fazer a escarificação mecânica, e a escarificação serve justamente para dar uma condição melhor de germinação para essa semente. Posteriormente é feita a aplicação de um fungicida, então todos sabem que nós temos problemas aí de fungo de solo, fungo de semente, então nós temos o fungicida, o Vitavax Tiran, que é esse produto que também é agregado à semente. E por último, a aplicação da camada de macro e micronutrientes que traz a incrustação propriamente dito. Esse produto vai trazer grandes benefícios para você.
O primeiro deles é justamente servir de baliza para o seu tratorista. Por ser uma semente de cor clara, então ela tem um visual um pouco diferente da cor do solo, e isso serve para que o seu tratorista não tenha problema de sobreposição de semente ou muitas vezes ficar aquela falta de semente naquela faixa. Então ela serve justamente de localização. Outro detalhe importante, outro benefício desse produto é justamente a germinação, né? Após a germinação, nós temos aí comprovadamente um desenvolvimento mais rápido, porque as plantas começam a emitir as primeiras raízes e ela se beneficia dessa camada de macro e micronutrientes e faz com que o desenvolvimento dessa planta seja muito mais rápido. E aí, meu amigo, nós temos aí em análise visual da nossa equipe técnica observado que nós conseguimos antecipar o primeiro pastejo em até 30 dias quando comparado com uma semente convencional. Esses são os grandes benefícios da semente Select, né? Esse produto que a Germipasto mais uma vez lançou ano passado e que está inteiramente à sua inteira disposição. Das 19 cultivares fabricadas, comercializadas pela Germipasto, 17 delas estão exatamente nessa apresentação. Então eu chamo a atenção de você que está, por exemplo, no nordeste do Brasil, né? Nesse momento as chuvas já vêm ocorrendo e esse é o momento certo e determinante para você fazer o plantio definitivo da sua semente de pastagem. Para isso, meu amigo, não perca tempo, ligue agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Você vai ser atendido aí pela equipe nota 10, né? Uma equipe realmente capacitada para fazer a parte comercial e também passar para você algumas informações técnicas. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Mais informações você encontra aí no site que está aí na sua tela, o www.germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, inclusive, você pode também enviar a sua pergunta, tanto no Facebook como também no Instagram e no YouTube, né? Você já sabe, o canal de vídeos da internet, vários vídeos à sua inteira disposição. Último recado, viu, Juliana? Do dia 30 de abril, agora no final do mês, do dia 30 de abril até o dia 4 de maio, a equipe inteira da Germipasto vai estar lá na AgriShow em Ribeirão Preto, ao vivo a cores, né, com os produtos da empresa e também com a VDTech, fazendo com que você tenha a oportunidade de adquirir esses produtos. Juliana, por hoje é isso. Um grande abraço a você. Até a próxima. Obrigada, Guilherme, pela sua participação. Um grande abraço para você também, toda a equipe da Germipasto. E o Canal do Boi firmou uma parceria com a Sato Leilões para a venda de imóveis urbanos e rurais. Se trata de uma empresa que já atua nesse segmento desde 2002. Vamos conhecer um pouco mais dessa parceria com Adriane Dival. Leilão judicial de imóveis urbanos em várias cidades do país com até 37% de desconto. São terrenos, apartamentos e casas. Desde Souza, na Paraíba, a Niterói, no Rio de Janeiro. De Paulista, no litoral de Pernambuco, a Contagem, em Minas Gerais. Passando por capitais como Salvador, João Pessoa e São Paulo. Além de Guarulhos, Santos, Bauru, Araraquara, Nova Lima, Betim, Ribeirão Pires, São José de Ribamar, Nossa Senhora do Socorro, Pindamonhangaba e Camaçari. Entre no site da Sato Leilões, faça o seu cadastro o quanto antes, depois de aprovado, escolha o imóvel e dê seu lance. O encerramento será às 10 horas da manhã do próximo dia 20. Não perca mais esta grande oportunidade de bons negócios em parceria com a Sato Leilões e o Banco Santander. Bom, e nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Lembrando você de casa que pode participar conosco. Nós temos o número de WhatsApp à sua disposição para você enviar suas dúvidas, sugestões, né? Tirar aí todas as dúvidas realmente, mas especialmente mandar aquele vídeo especial da sua propriedade, claro, uma foto, né? Fique à vontade para interagir conosco, reforçando 67992647810. Depois do intervalo comercial, tem outras informações importantes aqui no Bom Dia Produtor. E nós saímos com imagens do gado que será ofertado hoje à noite aqui no Canal do Boi a partir de 8h30 no horário de Brasília. É o leilão virtual de gado de corte da Leilosat, animais filmados em Mato Grosso do Sul. Até já.
8 horas e 36 minutos no horário de Brasília. Vamos destacar agora 2 leilões que serão realizados neste final de semana pela Central Leilões. O leilão do Carlos Eduardo Novaes, Cadu Novaes, Nelore 100 e o Qualidade Total. De Araçatuba, Gustavo D'Angelo traz as informações. Bom dia para você, Adriano. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Bom, é isso mesmo. Como você disse, a gente vai destacar os 2 eventos que movimentam a agenda de negócios aqui da Central Leilões neste fim de semana. Você sabe que quando a gente aparece por aqui é para dar grandes oportunidades de bons investimentos para o amigo que acompanha a nossa programação, né? Para me ajudar com isso, eu estou aqui com o Guilherme Furtado, gerente comercial da Central Leilões. Muito bom dia, Guilherme. Vamos começar então falando do leilão do Cadu Novaes, um grande selecionador de Nelore aqui da região, né, de Valparaíso. O que ele vai ofertar para a gente neste sábado? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os amigos que nos assistem. Gustavo, é uma oferta muito boa de qualidade de animais. Acho que talvez seja a melhor oferta do Nelore 100 dos últimos anos que eu tenho acompanhado desse leilão. São 90 touros, Nelore PO, mais 20 matrizes também e um touro Cindy também vai à venda nesse leilão, tá? Agora, é aquela qualidade que só o Nelore 100 consegue colocar. Realmente. Animais super bem avaliados, principalmente com essa base de maternal que foi trabalhado dentro do plantel do Nelore 100, tá? Aí a gente vai vendo um filho do, se não me engano, esse é o lote 18, filho do Rainsan, em vaca Rajasthan. Olha a carcaça desse touro, e um touro que vai com esse volumão todo de musculatura com avaliação super positiva para maternal. É isso que é o trabalho do Cadu Novaes, é isso que é o trabalho do Nelore 100. Tá? Tem também a oferta das fêmeas também. Antes das fêmeas, pedi para o Fábio colocar o lote 33, se ele puder colocar, para a gente dar uma olhada um dos destaques do leilão que vai à venda, dos reprodutores também, que a gente... Olha só que touraço, que musculatura esse touro que vai à venda também. Se não me engano, é um filho do Richt que vai à venda no leilão também. Esse touro com essa musculatura aí. Todo gado dessa forma, Gustavo. Uhum. Esse trabalho de carcaça que o Cadu faz, não deixando nem um minuto o gado perder raça, utilizando touros modernos e mantendo o racial do gado dele com essa conformação de carcaça linda. Tá? Então é isso que é o trabalho que o Nelore 100 vem e vai apresentar. Pedi para o Fábio agora colocar algum dos lotes de fêmeas também para ver, porque tem oferta de matrizes também. O lote 1, por exemplo, tá? É uma filha do armador em vaca pacará, do IZ. É uma reis linda que vai colocar à venda também, muito bem avaliada também, como segue o trabalho do Nelore 100 de avaliação, com gado morfologicamente que agrada a todos. Dá uma olhada, Gustavo. Olha só. Tá? Então a gente vê já desde nova uma vez com com biotipo funcional, né? Vamos dizer assim melhor. Certo. Com biotipo funcional desde nova já apresentando, filha do armador, numa vaca do Pacará Z. Se não me engano, é uma das melhores vacas que tem lá hoje no Doadoras lá do Cadu Novaes. É uma vaca até que ela tem um problema de pescoço adquirido, não congênito, mãe dessa reis. Tá? Enfim, é essa qualidade que vai ser apresentada agora no sábado, a partir das 14 horas, com apresentação, com transmissão do canal do Boi. Exatamente, é aquela coisa que o Cadu sempre fala, os animais dele são muito equilibrados, né? Eu tenho algumas informações... Você falou a palavra-chave, eu estava querendo buscar isso, exatamente, é o que o Cadu busca no gado dele, equilíbrio, avaliação racial e essa carcaça linda que os animais... Exatamente. Eu tenho algumas informações aqui, Guilherme, só me confirma, são animais que vão à venda com média IABCZ top 1,80% e média MGTE top 3,75%, não é isso mesmo? Exatamente. O rebanho é bem avaliado nos 2 programas. Agora, essa avaliação toda, Gustavo, volta a bater em cima. Quem busca gado para fazer fêmea com altíssimo maternal, esse é o plantel, tá? O Cadu Novaes trabalhou isso, o plantel dele todo. Não vê fêmea não aleitando bem lá no plantel, tá?
Ou a gente tem um exemplo claro disso, é o lambisco, tá? O lambisco é o touro número 1 para maternal em ambos os programas, dando mais de 10 quilos de leite no 120 dias. Então, é formidável. Olha só que touro. Exato. É outro destaque também do leilão, formidável que vai havendo. É uma pequena amostra aí do que a gente vai poder conferir neste sábado. Pudesse passar todos, é que o tempo é curto. É verdade. Então você não pode perder. Na página do evento, no site da Central Leilões, é possível conferir o catálogo, né, e os lotes e o catálogo completo. Agora vamos falar do leilão de domingo, leilão qualidade total, transmissão acontece a partir das 14 horas também, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi, com oferta de 3.000 animais para cria, recria e engorda. Gustavo, um destaque especial para uma oferta grande de novilhas para cria, tá? Um gadão que vai à venda, são mais de 1.200 novilhas à venda. Dá uma olhada só essa novilhada aí, que o Fábio já está mostrando, se não me engano, são as novilhas da Sonho Meu que estão sendo mostradas. Certo. Tá? Enfim, são 600 novilhas que vão à venda, tá? Por conta da Sonho Meu, mais parceiros vendendo também, tá? Novilhada boa para cria, tá? Aí é uma garrotada da Sonho Meu que está sendo é de um parceiro nosso da Fazenda São José de Três Lagoas, que também está colocando uma grande quantidade, se não me engano são 400 machos e 595 fêmeas por conta só da oferta da São José de Três Lagoas. Exatamente, uma oferta imperdível então, né? Isso. Aí, ó, são garrotes já de sobreano, mercadoria que ninguém está achando aí. A São José vai estar disponibilizando nesse leilão. Então, o pessoal aí que está precisando de uma garrotada Nelore boa aí, com compensatório, inclusive, que dá para a gente ver aí nesse gado, tá? Tá aí na mão esse gado que vai à venda no domingo, tá? Só por conta da São José são 1.000 animais lá. Olha só. É isso aí, grandes oportunidades, né, Guilherme? Mais alguma coisa a destacar? Gustavo, é entrar em contato com a gente, entrar no nosso site, já ir escolhendo, revisando os lotes todos, tá? Na segunda-feira, vale lembrar, tem outro grande leilão também, que é do Dr. Jair Queiroz também. Então vai entrando lá, vai vendo todos os lotes desses leilões aí. Qualidade e oferta tem muita para a gente estar colocando aí para os amigos que nos acompanham. É verdade. Obrigado então, Guilherme Furtado, gerente comercial da Central Leilões. O negócio é que esses remates então prometem grandes oportunidades para ótimos negócios e você não pode perder. Mais uma vez então, acesso ao catálogo, dúvidas sobre frete, pagamento, você pode entrar em contato com a Central Leilões, é só acessar o site centralleilões.com.br ou ligar no telefone 18 3608 0999. Obrigado mais uma vez, Guilherme. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos e nós vamos estar aqui para esclarecer qualquer dúvida sobre os eventos. Exatamente. A gente volta ainda na programação aqui do Canal do Boi com mais informações sobre os eventos que movimentam a agenda aqui da Central Leilões. Voltamos com você aí nos estúdios em Campo Grande. E o assunto agora é milho. Vamos reprisar a participação do Agricultura BR de ontem, que falou sobre os embarques do milho. Acompanhe com atenção. Nesta última segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados de embarques parciais do Brasil. Em relação ao milho, importante lembrar que o foco das exportações neste momento é para a soja. Mesmo assim, abril vem com um volume interessante para as exportações. É o que nós vamos ver agora, como é que fica essa situação para o milho aqui no Agricultura BR. Começando pelo volume, claro, quando você lembra do que acontece com soja, é claro que é baixo, mas o milho vem com bom volume. 113.200 toneladas neste momento para 10 dias úteis para o milho neste acumulado de abril. Março fechou com 605 mil toneladas, havia mais condições para embarcar milho no mês passado. Abril de 2017, 154.700 toneladas. Aqui pela projeção, abril de 2018 deve bater com facilidade o mesmo período do ano passado. Vamos ver agora o quanto de receita que as vendas realizadas pelo país no acumulado deste mês de abril já geraram. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram acumulados 19 milhões e meio de dólares nos primeiros 10 dias úteis do mês atual. Em março, mês passado, o
O acumulado do faturamento chegou a 105 milhões e 400 mil dólares. E a comparação com abril do ano passado mostra que o volume de embarques e também a receita gerada neste ano está melhor. No acumulado do mês de abril do ano passado todo, chegou a 27 milhões e 100 mil dólares, mostrando, portanto, que logo abril deste ano deve bater o faturamento do mês do ano passado. 8:45 no horário de Brasília. Agora a Graziela traz as informações do tempo para o sul do país. Por enquanto, as chuvas ainda seguem muito irregulares sobre a região sul do país, apesar da Laninha ter perdido intensidade. Vemos aqui nas imagens de satélite que o tempo está praticamente seco em grande parte dos 3 estados e a umidade do solo vem caindo aí ao longo desses últimos dias. Agora, nos próximos, a expectativa é que a chuva ainda venha de maneira muito mal distribuída, com baixos volumes acumulados apenas para o extremo sul gaúcho. Nas demais áreas, predomínio de tempo seco e bastante ensolarado. Inclusive, até o dia 24 de abril, ainda vamos ter essa condição. As chuvas que caírem serão de maneira muito mal distribuída e não se espera grandes volumes. Agora, o mês de maio já deve começar com um padrão um pouco mais diferente. Teremos já as instabilidades voltando a se instalar sobre a região sul e aí sim as pancadas de chuva voltam a ganhar um pouco mais de intensidade. Principalmente para a metade sul do estado gaúcho, teremos acumulados que podem ultrapassar os 30 milímetros. Ao longo do mês de maio, aos poucos essa chuva vai melhorando. A MB Leilões, nossa parceira de sempre, está preparando o mega leilão com gado de corte na região de Mato Grosso. Será em maio, é um evento muito aguardado. A expectativa é de ter 10 mil animais para a oferta que você vai ver aqui conosco. Esse leilão faz parte da grande agenda da MB, que está localizada em Cuiabá. Nós vamos para lá agora com o Edilson Alvarenga, que traz as informações dessa agenda. Muito bom dia, Edilson. Muito bom dia, Jorge, Zaidan. Prazer estar participando com você, né? Grande ícone do SBA, grande ícone do agronegócio. Muito bem, olha, realmente, Zaidan, a expectativa está muito boa. Ontem, né, nós começamos as nossas visitas nas propriedades para fazer as confirmações para o mega leilão. A gente está aí numa expectativa muito boa. Nós já temos um bom número de animais. Nosso leilão é dia 6 de maio. É o primeiro mega leilão, mega evento da MB Leilões, tá certo? Parceira do SBA. Nós teremos o dia inteiro de Canal do Boi. Falando horário Mato Grosso, horário local, nós teremos das 9 da manhã até as 19 horas de leilão, tá certo? Já temos a confirmação de grandes criatórios, mas ainda há tempo de você participar. Você que é criador do Mato Grosso, quer mostrar o seu trabalho, o trabalho está sendo diferenciado, viu? É um trabalho, a divulgação diferenciada, nós estamos trabalhando realmente para que seja um mega evento, um evento que traga aí uma qualidade superior, lotes grandes. Temos bois confirmados. Ontem mesmo estivemos na propriedade, na Fazenda São João, do nosso querido amigo Júnior Iris, confirmando 500 garrotes de 2 anos. Tá? Serão poucos lotes, faremos lotes grandes para que nós possamos aí atender todos aí os invernistas do Mato Grosso. Então, dia 6 de maio, nós temos aí esse grande compromisso com a pecuária mato-grossense, com a pecuária brasileira. Muita qualidade. Né? Vamos trazer gado somente de criador, gado crioulo, gado de uma marca só, esse é o nosso objetivo, para a gente também mostrar o trabalho que está sendo feito no Mato Grosso. A gente vem comentando aí que a qualidade do rebanho brasileiro, cada ano que passa, ela melhora mais. O criador vem fazendo a lição de casa, vem trabalhando com genética, vem utilizando aí a ferramenta que é o touro de qualidade, o touro melhorador. Isso faz com que o rebanho de corte cresça, faz com que o rebanho de corte realmente melhore ano a ano. E nós vamos mostrar isso. O criador do Mato Grosso está fazendo a lição de casa, da porteira para dentro, ele está fazendo o seu trabalho corretamente, tá certo? Dia 6 de maio, então, primeiro mega leilão da MB Leilões. Agora, o mês de maio, Zaidan, é o mês da MB e do SBA aqui no Mato Grosso. No dia 21 de maio, nós vamos realizar mais uma edição, né, de um dos mais importantes leilões, que é o leilão Caiado Fraga.
esse leilão Caiado Fraga, nós vamos ofertar aí cerca de 60 reprodutores. É um dos mais importantes leilões do Brasil. São mais de 32 anos ininterruptamente realizando o leilão. A família Caiado Fraga vai trabalhar nesta edição com 3 raças, como é tradicionalmente. O cimental, uma oferta menor, mas a família Caiado Fraga é tradicional na linhagem do cimental, né? O cimental Caiado Fraga. Teremos o Guzerá, que você está vendo aí, e teremos também Nelore. Serão 60 reprodutores, 24 parcelas, pagamento bastante facilitado. E teremos frete free para Mato Grosso e Rondônia. Então fica o convite aí. Eu quero mandar um grande abraço a toda a família Caiado Fraga, lá em Juína, seu Amarílio, Alexandre, Caiado Neto, as meninas, né? Grande abraço e parabéns pelo trabalho, por mais um ano de realização. E a MB tem a honra de realizar, juntamente com o SBA, esse grande evento conhecido nacionalmente, um dos pioneiros na transmissão de leilões no Brasil, tá certo? Dia 21 de maio, leilão Caiado Fraga. E no dia 21, nós teremos início, Zaidan, o primeiro de olho na fazenda da Agropecuária Santa Lúcia, Nelore Massavi. Serão 100 reprodutores. Nós estaremos ofertando aí uma torada extraordinária, uma torada melhorada, uma torada equilibrada, uma torada a pasto que nós estaremos ofertando. Nós vamos ofertar 100 touros filmados individualmente para que nós possamos atender o pequeno, o médio e o grande criador, o comprador de um touro, 2 touros. Estaremos trabalhando durante a semana, do dia 21 ao dia 26, mais ou menos, nós estaremos trabalhando mostrando os animais com parcelas já pré-fixadas, preços pré-fixados. E aí, no dia 29, que é o último dia do De Olho na Fazenda da Santa Lúcia, nós levaremos os animais que não foram comercializados, nós levaremos ao pregão convencional, ao leilão A Batida do Martelo. É pelo Canal do Boi, tá certo? Nós estaremos participando durante a semana toda, vale a pena participar, frete free para todo o Mato Grosso, para qualquer quantidade também, tá? E parcelas pré-fixadas, facilidades no pagamento. A nossa agenda é essa, está bastante movimentada. E lembrando, Zaidan, que todos os domingos, a partir das 10 horas Brasília até as 14 horas Brasília, a MB, pelo Canal do Boi, faz o seu leilão. É hora de participar, venha filmar os seus animais. 0 operadora 65 3056 9050, esse é o nosso telefone. Domingo já estamos com os animais filmando, a nossa equipe já saiu hoje cedo já para a região de Pontes Lacerda, região oeste do estado, para já começar as suas filmagens. Agende a sua filmagem, dá tempo de você agendar ainda, a equipe está em campo, tá? 0 operadora 65 3056 9050, todos os domingos a MB realiza o seu leilão, tá certo? Zaidan, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço para você, foi um prazerzaço participar com você. Abraço, meu irmão. Valeu, grande Edilson, o prazer é todo meu. Seja sempre muito bem-vindo, Edilson Alvarenga. Juliana. Pois é, e uma das preocupações aí do pecuarista é com relação ao ganho de peso rápido dos animais. Pensando nisso, a Virbac lançou e colocou à disposição do mercado Fosfosal, um suplemento injetável. Vamos conhecer um pouco mais agora na reportagem de Kleber Rabelo. Nós estamos na Estância Pecuária BR, estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac, apresentando o Fosfosal, que é um suplemento mineral para bovinos. Temos aqui um lote de bovinos jovens e uma boa qualidade de pastagem. Tecnicamente, esses bovinos já estão bem alimentados com mineral. O Fosfosal seria necessário nesses bovinos jovens? Sim, eu indicaria o Fosfosal nesses animais. O Fosfosal é um multimineral injetável, então ele é bem completo, com uma formulação bem completa, com alta concentração de fósforo, selênio, potássio, magnésio e cobre, que vai ajudar a estimular ainda mais esses animais a aproveitarem melhor os nutrientes que eles estão adquirindo na pastagem e no coxo de mineral também. Então o Fosfosal é adaptado sim para estimular o ganho de peso, então nós vamos acelerar o ganho de peso desses animais que vão estar ingerindo uma pastagem de melhor qualidade. O Fosfosal é um suplemento mineral da Virbac, que é uma multinacional que atua no Brasil há mais de 30 anos. Foi feita uma pesquisa onde mostra que esses bovinos, por dia, chegaram a engordar 110 gramas, né? Isso, fizemos estudos em todo o Brasil, então avaliamos diferentes desafios de desmama, animais jovens, mesmo em pastagens de melhor qualidade, e o resultado dos animais tratados com Fosfosal foi superior dos animais não tratados. O que isso justifica? Justifica a utilização do produto nesses momentos de adaptação de pastagem, quando a gente quer
acelerar o ganho de peso desses animais, complementando aquela nutrição que ele já tem de base no coxo ou na pastagem. Então o fosfosal ajuda a estimular ainda mais esses animais a aumentar o ganho de peso. Bruno, agora um recado para o pecuarista que está assistindo, que está em dúvida, por que ele tem que comprar o fosfosal? O que esse pecuarista vai ter de positivo na fazenda dele? O que você diria de recado para os nossos telespectadores? O fosfosal, como um multimineral injetável, ele acaba complementando a nutrição que o animal vai ter via oral. Qual que é o grande benefício desse complemento? É que nesses momentos de desafio, de adaptação de pastagem, ou quando você tem uma oferta mais baixa de nutrientes, por exemplo, uma pastagem de pior qualidade, ou fazendas que não adotam a mineralização oral, o fosfosal estimula esses animais nesse momento de adaptação, evitando perdas de peso excessiva e estimulando esses animais a ganharem peso nesse momento de adaptação. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o Bruno Lima, que ele é gerente técnico de bovinos lá da Virbac. Nós mostramos aqui o fosfosal Kleber Rabelo para o SBA. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, já adiantando que no próximo bloco teremos a participação do Agricultura BR falando, dando uma palhinha aí dos principais destaques que você vai acompanhar na segunda edição desta quarta-feira. Começa meio-dia, daqui a pouco aqui pelo Canal do Boi. E hoje à noite tem leilão gado de corte da Leilosat. Dá uma olhada num dos lotes do leilão de hoje à noite. Os animais foram filmados em Mato Grosso do Sul. A gente volta já. 9 horas no horário de Brasília, voltamos com mais informações da nossa agenda de leilões, né, Juliana? Pois é, informação bacana para quem está se preparando para fazer um investimento. Vamos agora até Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com a equipe da Ricardo Nicolau Leilões, que a partir de agora traz informações de um evento que está marcado para acontecer neste domingo às 14 horas com transmissão pelo Agrocanal. Bruno Lopes tem mais informações. Bruno, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana, bom dia, Zaidan, bom dia a todos que nos acompanham pelo Canal do Boi. Esse evento, no próximo domingo, a partir das 14 horas, como você falou, pelas lentes do Agrocanal, colocando à disposição do mercado animais de cruzamento industrial. Esse é um leilão, um circuito de leilões da alta genética, de progênio de touros da alta, etapa norte do Mato Grosso. É uma oferta expressiva de cruzamento industrial, principalmente de fêmeas. Um gadão que a gente vai mostrar um pouco mais, Felipe, já deixa passando algum lote na tela aí, para vocês poderem ver a qualidade dos animais que serão ofertados. Já são 1.000 animais inscritos para esse leilão, um gado de muita qualidade. E na tela, um lote composto por 87 fêmeas, meio sangue Aberdeen, com peso médio 215 quilos, umas bezerras desmamas, mas de muita qualidade, né? Esse gado localizado lá na região de Juruena, 45 quilômetros de Juruena. Juruena, Cotriguaçu, Juína, Aripuanã, vai ter uma oferta expressiva de animais de cruzamento industrial. Esse leilão traz sempre trazendo apregoados animais em 3 parcelas ou 30 dias. O amigo pode estar vendo mais lotes no nosso site. Essa semana está sendo finalizada as filmagens. Estaremos mostrando para o amigo de casa outros lotes. P1 na tela agora, Felipe, 63 fêmeas a 35 km de Cotriguaçu, está na mesma região, essas de 8 meses, um gadão. Esse quem coloca à disposição do mercado é o Ângelo Lunardelli, colocando 63 fêmeas. Então, como eu vinha dizendo antes, entre em nosso site www.ricardonicolaulailões.com.br, que vai ver esses lotes e outros que assim que sendo filmados, eles vão sendo disponibilizados dentro do site para o amigo poder estar vendo. Felipe, volta para mim, coloca também o lote P3. P3 teremos também vacas prenhes de muita qualidade nesse evento. Então é oferta para cria, recria, engorda, com machos de cruzamento industrial, fêmeas de cruzamento industrial, vacas prenhas, novilhas, enfim, garrotes. É uma oferta bem interessante nesse evento. Esse lote com certeza vai entrar em qualquer plantel da região, um gado de muita qualidade. São 32 fêmeas de 48 meses, um gado muito jovem, muito boa, com um peso médio de 439 quilos. Quem coloca à disposição do mercado é Marco Antônio. E esses animais ficam localizados a 5 quilômetros
de Juruena. Então, assim, reforçando o convite, próximo domingo, dia 22, a partir das 14 horas, pelo Agrocanal, oferta interessante de animais progênios, filhos de touros alta. Você é nosso convidado, qualquer coisa é só entrar em contato pelo 66-3532-0077, que estaremos passando mais informação desse evento. É com você, Juliana. Bruno, obrigada pela sua participação. Até logo mais. Zaidan, é com você. De volta aqui à nossa redação do Canal do Boi, 9h03. Eu vou conversar com a Juliana Comparim, daqui a pouco, meio-dia. Ela e o Fabiano Reis trazem os destaques no Agricultura BR. Tudo bem, Ju? Tudo bom, Zaidan? Bom dia a todos. A Agricultura BR de hoje já está sendo preparado e a gente traz um destaque especial para os Estados Unidos. O país já deu início ao plantio da nova safra de grãos, temporada 2018-2019, mas o plantio está atrasado, Zaidan, está assim pela metade do que deveria. Nessa época? Nessa época do ano. Alguma razão especial? Chuva? Sim. O que é? O clima está muito frio por lá ainda, impedindo a semeadura dessa nova safra. No caso do milho, por exemplo, o plantio alcançou até o último domingo só 3% do previsto para esse ciclo, né? Quando 3%, no ano passado já estava em 6%, estava no dobro. Então, está realmente atrasado em relação à média dos últimos anos também. E o motivo é o clima, claro. O clima está bastante impróprio para o cultivo nesse momento. A temperatura está muito fria, tem tido tempestades de neve ainda por lá. Isso, é claro, impossibilita a germinação de qualquer cultura, né? Então, isso já traz uma preocupação para o mercado, uma vez que pode haver prejuízos em relação a essa nova safra. Isso a consultoria... que os preços devem mexer em função dessa o mercado fica sempre atento a isso, né? Sempre quando há uma situação de provável perda de safra, o mercado eleva os preços, uma vez que a oferta do produto vai ser menor. Então, a consultoria a consultoria Agri Resource, que faz acompanhamento in loco lá da safra norte-americana, diz que ainda é muito precoce para falar sobre qualquer perda de safra, mas o mercado já fica atento sim a essas possíveis situações que vêm a acontecer e diz que se o clima não continuar favorável dentro desse fim do mês de abril e também maio, aí sim pode ser problema para os Estados Unidos. E aí, para todo mundo, né? Que eles são o maior produtor de milho, né? Exato. Eles respondem por 1/3 da produção mundial, né? Muito milho sai de lá. Então, isso sim mexe com o comércio mundial do grão. Vai faltar whisky em Kentucky? Aí eu não sei, ainda tem que perguntar para os especialistas. Obrigado, Ju. Obrigada Daqui a você. a pouco, meio-dia, então, no Agricultura BR, os destaques da agricultura daqui e de fora também. Juliana Casanato. Bom, e vamos pegar um gancho, já que falou de clima, Juliana Comparim, vamos ver como é que fica a região norte do país para os próximos dias com a meteorologista Graziela Gonçalves. Os ventos em altitude ainda colaboram para espalhar a umidade da Amazônia sobre a maior parte da região norte do país. Por isso, então, que a umidade do solo está bem elevada em grande parte dos estados. Salvo pelo estado de Roraima, ainda não teve chuva suficiente para melhorar essa condição. Ao longo dos próximos dias ainda vamos ter previsão de chuva, porém essa chuva vai diminuindo aos poucos com relação às semanas anteriores. Os acumulados ainda ficam elevados, principalmente entre o estado do Amazonas e Pará, onde podem ultrapassar os 50 milímetros. Já para o próximo período, que vai até o dia 27 de abril, dá para perceber que a chuva diminui principalmente no estado do Tocantins, sul do estado do Pará, estado de Rondônia. Em algumas regiões essa chuva ainda pode continuar aí com acumulados em torno até dos 30 milímetros. O mês de maio ainda deve se iniciar com muita chuva, principalmente no oeste do estado do Amazonas. O acumulado por lá pode ultrapassar facilmente até os 100 milímetros. Pois é, nós estamos na reta final deste Bom Dia Produtor, né, Juliana? Eu só queria aproveitar para fazer uma chamada também para o Pecuária BR, que começa logo mais às 5:50 no horário de Brasília. Hoje nós tivemos uma entrevista muito boa com o zootecnista Caio Rossato. Você gostou? Muito. Falando sobre carcaça, né? Tiramos Qualidade. Todas as dúvidas com relação a esse assunto que é muito importante, preocupa muitos pecuaristas, mas realmente foi um assunto muito interessante e a gente conseguiu tirar todas as informações. Tiramos bastante proveito. É verdade. A qualidade da carcaça
ela é diretamente proporcional à receita, ao bolso do produtor. Se a qualidade não é atestada no frigorífico, a receita é menor. O frigorífico paga menos para o pecuarista. Então, uma entrevista muito boa que será reprisada hoje no programa Pecuária BR, que começa às 5:50, caso você não tenha visto, 5:50 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Aí você tem imagens do que nós exibimos agora há pouco aqui no Bom Dia Produtor e você vai ver novamente no Pecuária BR a partir de 5:50. Juliana, vamos terminar então? Hoje, vamos finalizar falando a nossa do leilão de hoje à noite, né? Hoje à noite nós teremos um grande evento com transmissão pelo Canal do Boi, já te convidando também, leilão virtual Leilosat, colocando realmente animais para cria, recria e engorda à disposição do mercado, excelentes animais que com certeza vai trazer uma grande oportunidade para você de todo o Brasil que está esperando só o momento certo para fazer o investimento, né, Zaidan? É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Você vai ficar agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. E a gente se vê amanhã às 7 horas, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Até lá. Bom dia para você. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.